Existem algumas coisas que a gente não consegue mudar completamente. E quando isso acontece, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui 15 coisas que, se você não consegue excluir completamente da sua vida, eu sugiro que você minimize. E a primeira coisa aqui da minha lista é uma coisa que está presente na vida de todos, em maior ou menor proporção, que é o açúcar. Gente, o açúcar, ele está presente em diversos alimentos, até alimentos que são salgados costumam ter açúcar ali na sua composição. Por exemplo, alguns biscoitos, pães, massas, até as frutas, ela tem a sua própria açúcar, que é a frutose. É muito difícil a gente conseguir se livrar do açúcar completamente. Eu, por exemplo, tento levar um estilo de vida mais saudável, ter uma alimentação mais limpa e tenho uma certa dificuldade de excluir o açúcar da minha vida. Então, o que eu fiz? Como eu gosto de comer algumas guloseimas, digamos assim, nos meus dias de refeição livre, eu tento excluir o açúcar dos alimentos que eu posso. Por exemplo, café, eu não tomo adoçado com absolutamente nada. Não uso adoçante, não uso outras opções de açúcar, como mascavo, demerara, de coco. Eu tomo café preto, puro, sem nada. No começo, eu não achei a melhor coisa do mundo, mas com o passar do tempo, eu fui me acostumando. E foi assim também que eu consegui excluir o açúcar dos sucos de fruta natural. Eu não tomo aqueles sucos industrializados, de caixinha ou de pacotinho. Então, quando eu vou em algum lugar, por exemplo, numa lanchonete ou num restaurante, que eu vou tomar algum suco, eu peço para eles não adoçarem o suco, para trazer o suco in natura ali, somente a fruta. E isso é uma dica para você aí conseguir reduzir o açúcar, porque você vai consumir ele em outros alimentos. Como eu falei, você vai consumir o açúcar das frutas, que é a frutose. Você vai consumir o açúcar indiretamente em até alimentos salgados. E você reduzindo o consumo de açúcar, você consegue diminuir as chances de desenvolver um câncer, uma diabetes e doenças cardiovasculares. Outra coisa que você deve minimizar, se você não consegue excluir completamente, é a sua curiosidade. Existem algumas coisas que a gente jamais deve perguntar para as outras pessoas, porque você se torna uma pessoa inconveniente, aquele tipo de pessoa entrona. Então, você precisa minimizar aí a sua curiosidade. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu recentemente. No último vídeo que eu postei, eu recebi um comentário de uma pessoa perguntando quanto que eu ganhava mensalmente. Gente, se eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de expor a minha vida nas redes sociais, o que leva a pessoa a acreditar que eu abriria quanto que eu ganho para as outras pessoas. Isso é uma coisa da minha vida privada, é um assunto que só diz respeito a mim. Então, eu acho que por mais que a pessoa não faça isso por mal, você precisa moderar a sua curiosidade para você não se tornar aquele tipo de pessoa sem noção e inconveniente. Próxima coisa para você minimizar, se você não consegue reduzir completamente, é o ruído. E aqui eu falo tanto do ruído relativo ao som, quanto o ruído relativo à poluição visual. Gente, ruído é algo péssimo para a nossa concentração, para o nosso foco, para o nosso descanso e relaxamento. E se você fizer um teste, você vai perceber isso. Faça um teste. Receba uma pessoa na sua casa e ligue a TV. Tente conversar com a pessoa enquanto a TV está ligada. Você vai ver que você não consegue se concentrar e muitas vezes nem entender o que a pessoa está falando. É algo totalmente desagradável. A conversa ali disputando espaço com o som da televisão. A mesma coisa é a questão da poluição visual. Eu sei que cada pessoa vive bem ao seu modo e nem todas as pessoas no mundo são minimalistas. E aqui, gente, eu não falo sobre você jogar todas as suas posses fora, não ter mais nenhuma decoração, porque eu sei que tem gente que gosta e isso faz sentido para a vida da pessoa. Porém, às vezes a pessoa tem tanta coisa, mas tanta coisa espalhada, que isso acaba até atrapalhando na mobilidade dela dentro de casa, dificulta que ela encontre as coisas, de tantas coisas que tem, ela não consegue encontrar o que ela precisa na hora. Então, reduza o ruído para que você não tenha a sua atenção e nem fique disperso na maior parte do tempo. Próxima coisa para você minimizar aí na sua vida, porque a gente não consegue excluir completamente, é o consumo de notícias trágicas. Por mais que a gente tente, é impossível você se desligar completamente do que acontece no mundo afora. A gente acaba recebendo alguma notícia. Por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que acompanha todos os dias os telejornais para que isso não me contamine com a negatividade do mundo afora. Porque, gente, realmente é algo muito triste
você vê aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, queda do avião, mais recente agora, a morte do nosso maior comunicador, que foi o Silvio Santos. Inclusive, no dia que o Silvio Santos morreu, eu estava lá no Rio de Janeiro com a minha mãe, e aí eu passei na orla da praia e eu ouvi uma mulher comentando. Então, assim, tudo que acontece no mundo chega até a gente. E nós precisamos filtrar as coisas para a gente não se contagiar com aquela negatividade. Por quê? Se a gente ficar acompanhando a notícia a cada minuto, o nosso dia, gente, é tomado por uma nuvem negra. Eu falo isso porque quando estava acontecendo aquela tragédia no Rio Grande do Sul, eu comecei a assistir o noticiário e depois a receber algumas notícias ali na internet, ouvir alguns áudios, e eu fiquei extremamente para baixo. Isso mina a nossa energia, deixa a gente lá embaixo. É algo que não é bom e a gente também não consegue fazer nada com isso, né? Infelizmente, depois que a tragédia aconteceu, só nos resta orar e pedir pelas pessoas que se foram e pelas suas famílias. Próxima coisa que a gente precisa minimizar ao invés de excluir é a quantidade de procedimentos estéticos. Eu sei que cada pessoa faz o que quer relativo à sua aparência, e isso não tem problema algum. Nós precisamos sim cuidar da nossa autoestima e investir em nós mesmos, para o nosso bem-estar. Porém, é preciso a gente ter um pouco de cuidado, porque hoje em dia as pessoas estão perdendo um pouco a mão quando se fala em procedimentos estéticos, e todas estão sem identidade, com as mesmas feições. E se você vai até uma clínica disposta a fazer qualquer procedimento estético, sem você realmente ter uma necessidade, sem realmente você ter um foco, um objetivo ali, eles vão te convencer que você precisa de muito mais coisa do que você acha que precisa. Eu falo isso porque há pouco tempo atrás eu recebi um anúncio de uma oferta de uma clínica de estética que oferecia um carnê da beleza de 24 prestações, para que eu pudesse fazer qualquer procedimento que eu quisesse e fazer mais de um ao mesmo tempo. Então, é como eu disse, se você não tiver consciência do que você realmente precisa e quer, você vai ser levado pelas facilidades. Próximo item aqui da minha lista para você minimizar ao invés de excluir é a quantidade de passatempos. Existem muitas coisas que se tornam um hobby durante a nossa vida e é natural que a gente compre mais coisas para praticar esses hobbies. Por exemplo, às vezes você andava de bicicleta, então você tem vários acessórios, mais a bicicleta para você praticar esse hobby. Passado um tempo, você desiste de andar de bike, muda aí para natação, e aí você compra mais equipamentos para praticar a natação. E aí agora é a vez do beach tennis. Então, as coisas que você utilizava para andar de bike e para praticar natação já ficaram lá de lado, e aí agora você está focado no beach tennis. Todavia, é chegada uma hora que você precisa desapegar do que não está mais te atraindo tanto quanto antes. Isso é algo totalmente normal. A vida, gente, é feita de ciclos e a gente precisa entender que às vezes se fecha um ciclo devido às suas prioridades e depois surgem novos ciclos. E tá tudo bem, você não precisa ficar guardando aqueles equipamentos e aqueles acessórios porque um dia você usou muito. Você pode minimizar a quantidade de coisas que você tem para passar tempo aí na sua casa. Se você não usa mais seus equipamentos aí de praticar natação, bike, venda essas coisas e se concentre no que agora está te atraindo. Recentemente, o YouTube lançou uma ferramenta nova para ajudar criadores pequenos de conteúdo como eu. É a ferramenta Hypar o Vídeo. Então, eu peço que quando você clicar no botão de curtir ou gostei, logo em seguida você se atente porque vai aparecer a ferramenta Hypar o Vídeo. Eu peço que você clique nela e, se você puder, também compartilhe os meus vídeos com mais pessoas. Dessa forma, você ajuda muito o meu canal a continuar crescendo aqui dentro da plataforma. Próximo item aqui da minha lista para você reduzir é o consumo de comidas que vêm de fora. E aqui pode ser tanto aquela comida que você come de segunda a sexta fora de casa, quanto a comida que você pede pelo aplicativo. E aqui eu falo para você reduzir, não precisa excluir
esse tipo de consumo de comida. Nada se compara com a comida caseira, aquela comida que você mesmo produz aí na sua casa. Além de ser mais barata, ela também é mais saudável, porque é uma comida mais limpa, menos industrializada, com menos conservantes para manter ali por mais tempo. E isso, além de poder impactar positivamente a sua saúde, também pode te ajudar a impactar o seu bolso se você está querendo economizar. Próxima coisa que você deve minimizar é aquela aflição na véspera de feriado. Gente, quando chega a véspera de feriado, as pessoas surtam, saem totalmente da casinha. É fila no mercado, é trânsito, todo mundo parece que precisa comprar tudo o que você imagina, né? A pessoa tem, assim, um mês para se programar, mas ela deixa tudo para a última hora e vira aquele caos, a rua fica lotada, sempre acontece com um acidente de trânsito, porque todo mundo quer correr ao máximo que der para aproveitar aquele tempo livre. E, gente, eu sei que muitas vezes quem trabalha, né, no regime CLT só tem os feriados para aproveitar, mas você pode se programar e você não pode evitar essa correria. Isso só gera estresse, muitas vezes te deixa até mais cansado do que descansar. E outra, não é porque você não vai viajar no feriado que o clima precisa ser de velório, gente. Os lugares não vão sumir. Você pode ir lá em outras datas, pode se programar melhor para ir com calma, para você aproveitar melhor o seu tempo livre, desfrutar melhor do lugar. Próxima coisa que você pode minimizar é a quantidade de itens de cama, mesa e banho que você possui aí na sua casa. Gente, não precisa ter aquele aparato de hotel e restaurante em casa. Acabamos não usando tudo que a gente tem e gastando muito dinheiro. É dinheiro para comprar essas coisas e dinheiro também para manter, porque você precisa de espaço para guardar tudo isso. Então você naturalmente vai precisar de mais armários, mais gavetas para guardar tudo isso. Vai precisar de uma casa maior para guardar tudo isso. Vai precisar talvez de uma pessoa para te ajudar a limpar e manter isso tudo limpo e organizado aí dentro da sua casa. Então é um gasto assim absurdo, que se você for colocar na ponta do lápis, não vale a pena. Você não precisa ter esse aparato de hotel aí. Por quê? Hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida, fica pouco em casa. Tenha poucas coisas, mas coisas boas. Aquela coisa estragou? Desapegue e compre uma nova. De tempos em tempos, faça aí uma revisão nas suas coisas, veja o que você realmente usa, desapegue do excesso, faça um dinheiro se for possível e se você tiver necessidade de fazer um dinheiro e fique somente com os seus preferidos. Você vai ver como que a sua casa vai ficar muito mais leve e também fácil de limpar e manter. Próximo item aqui da minha lista para você minimizar ao invés de excluir é o consumo de calça jeans. Uma pesquisa revelou que o brasileiro utiliza calça jeans 46% do seu tempo, ou seja, ele utiliza tanto calça jeans para trabalhar quanto nos seus momentos de lazer. E eu sei, gente, que o jeans é um queridinho mundial, muita gente gosta, mas não tem necessidade de você ter 30 calça jeans, porque a proposta visual do jeans é sempre a mesma. É uma proposta de casualidade e informalidade. Não dá para você ir de calça jeans em todos os lugares, como muita gente pensa por aí. Por exemplo, no casamento, jeans não se usa. Festas mais formais que exigem um dress code, por exemplo, de esporte fino, não dá para você utilizar calça jeans. Então, assim, não tem necessidade de você ter uma quantidade absurda de calça jeans, porque elas vão acabar sendo muito parecidas uma com a outra e ninguém nem vai notar que você está utilizando uma calça diferente da do dia anterior. Então, tenha poucas calças jeans, escolhas jeans de boa qualidade. E lembrando também que o jeans, gente, ele gasta muita água para ser produzido. Então a gente também precisa pensar em ter um consumo mais consciente e pensar também aí nos impactos que esse consumo excessivo de jeans vai causar no meio ambiente. Próximo item aí para você minimizar ao invés de excluir são os acessórios para os seus pets. Gente, os pets, sejam eles cães, gatos, pássaros, eles precisam de bem poucas coisas para viver. Eles já foram aí domesticados e não precisam de ter uma quantidade absurda de brinquedos, de roupinha, né, de perfume. Eles precisam mesmo é do nosso carinho e da nossa atenção. Você proporcionar para o seu cachorro, né, proporcionar para os seus pets uma vida confortável, tranquila, com alimentação, com água, com lugar adequado para ele dormir,
e também dar para ele atenção, levar ele para passear, né? Porque eles gostam também de ter o seu momento ali de lazer, é muito mais importante do que você ficar comprando um monte de adornos para os animais. Eles precisam bem mais de gastar energia passeando e brincando do que de casinhas muito elaboradas, caminhas cheias de frufru e também de roupinhas. Pouquíssimas raças necessitam aí de roupinhas para dormir. Os meus cachorros, por exemplo, quando eu peguei eles, eu até comprei algumas roupinhas, mas depois eu vi que eles não gostavam, que eles se sentiam desconfortáveis e hoje em dia eles dormem lá na garagem apenas com uma mantinha. Outra coisa para você minimizar ao invés de excluir é a impulsividade. A impulsividade, dependendo da situação, não é de todo ruim, mas na maioria das vezes, quando você não calcula as consequências, você pode se dar muito mal. É aquele sim que você diz quando está no seu momento sociável, né, que vai fazer alguma coisa, vai num lugar, que topa fazer uma coisa e depois você pensa bem e fala, eu não posso fazer essa coisa. E aí você já entra ali naquela dificuldade de ter que explicar para a pessoa que na hora você estava empolgado, topou, mas que depois você voltou para a realidade e viu que não dava para você. Isso também vale para aquelas comidas que a gente pede porque abriu a geladeira e não viu nada para comer ali de imediato, e aí você acha mais fácil você ligar e pedir algo para comer que não seja tão saudável, que vai demorar 40 minutos, 1 hora ou até mais, do que você pegar algumas coisas que tem ali na sua casa e preparar um lanche que vai sair mais rápido, mais barato e vai ser muito mais saudável. Próxima coisa para você minimizar aí é a quantidade de favores que você pede para as outras pessoas. Não precisa excluir completamente, porque eu sei que é impossível viver sozinho e às vezes a gente precisa da ajuda de outras pessoas, mas existem pequenas coisas que você pode se virar perfeitamente sozinho, sem incomodar os outros. Além do que, existe um ditado que diz, favor se paga com outro favor. E às vezes você fica pedindo certas coisas para as pessoas que são tão assim bobas que você podia pegar e se programar ali para fazer, ao invés de ficar incomodando as outras pessoas, isso só vai gerar para você um compromisso e uma dívida desnecessária de ter que estar ali de prontidão para pagar a outra pessoa com favor quando ela precisar. Eu sugiro que você deixe para pedir favores quando for estritamente necessário. Do contrário, tente se esforçar e você mesmo resolver suas pequenas questões aí. Próxima coisa para você minimizar ao invés de excluir é o hábito de fotografar tudo o tempo todo. Desde a pandemia, eu mudei bastante o costume de ficar fotografando o tempo todo os lugares que eu vou. Na verdade, hoje eu tiro pouquíssimas fotos quando eu estou a passear em um local. Por quê? Antigamente, eu tinha aquela ideia que eu precisava registrar tudo. Então, eu fotografava desde a entrada do lugar, o que eu comia, com quem eu estava, tudo. E, gente, é algo totalmente desnecessário. Isso acaba tirando a nossa atenção ali do momento. E hoje, quando eu estou ali a passear, né, eu tento apreciar mais o local, a observar mais as pessoas. E é claro que eu ainda tiro fotos, mas eu não fico ali em busca de lugares instagramáveis o tempo todo e de registrar tudo o tempo todo, porque isso às vezes se torna até inconveniente para as pessoas que estão com a gente. Então, às vezes eu faço ali um registro, tiro uma foto e tiro 2, 3 fotos, já vejo qual ficou boa, apago as outras também para evitar ficar acumulando fotos na memória do meu celular, porque às vezes, gente, a foto é praticamente igual, né? Então, eu já tento ali organizar e excluir as que eu não gostei imediatamente. Penúltima coisa para você minimizar é a quantidade de projetos que você se dedica ao mesmo tempo. Não tem como você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por mais que você encontre tempo forçosamente ali dentro da sua agenda, alguma coisa não vai ficar bem feita. E você precisa aceitar isso com humildade, né? Querer dar conta de tudo ao mesmo tempo é péssimo. Deixa a gente sobrecarregada e a gente acaba não dando o nosso melhor em nada. Isso porque, gente, a gente já tem a nossa rotina de casa, trabalho, família, amigos. Então, não tem como você encaixar várias coisas muito distintas uma das outras dentro da sua agenda e tentar conciliar tudo. Por exemplo, eu agora, no momento, eu estou dedicando um tempo a reformar a área externa da minha casa. E eu tenho que conciliar isso com a minha rotina aqui de trabalho no YouTube, com a minha vida dentro de casa, com a minha rotina doméstica dentro de casa e também com a minha rotina de treinos lá fora e com as outras coisas.
E o último item da lista é minimizar os maus hábitos. Em um mundo perfeito, nós nunca deveríamos deixar algo ruim se incorporar à nossa vida a ponto de virar um mau hábito. Todo mundo aí sabe aonde o calo aperta e qual é o seu mau hábito. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, me conte qual que é o seu mau hábito que você deixou incorporar na sua vida e que hoje você luta para minimizar. E depois que esse mau hábito incorporou à nossa vida, a única coisa que nos resta é trabalhar para minimizar e reduzir ele até a gente conseguir finalmente excluir. E a melhor forma de fazer isso é a gente buscando a substituição de maus hábitos por bons hábitos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Comentem aqui a nossa hashtag Videomara para eu saber que você ficou até o final. Um grande beijo para todos e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!